Então vamos lá. Você vai ver aqui que ela vai ficar distorcida, né? Ela está totalmente distorcida. Por quê? Porque o tamanho em que nós estamos utilizando como saída não corresponde com esse tamanho do formulário. Se eu mudar aqui, por exemplo, para Android 4, ó, Android 4, ela ainda está um pouco distorcida, né? Como a tela é um pouco mais estreita do que está aqui no Master, ele ainda dá aquela impressão ali, mas é porque eu não aumentei a altura ideal para o meu painel. Uma coisa que vocês podem tentar muito é clicar sobre a área e tentar redimensionar. Ele não vai redimensionar, porque nesse caso ele está redimensionando o componente que está selecionado, que é a imagem. Para você redimensionar o painel, você tem que selecionar ele e aí sim vir aqui para redimensionar, ok? Ah, mas e aí, eu vou redimensionar para quanto? Como eu montei a minha estrutura com aquele tamanho que foi para uma folha não, né? Para um tamanho mobile, que eu falei para vocês que foi 1200, né? 1200, se eu não me engano, por 840, eu já até fechei aqui, eu não sei exatamente de cabeça mais qual foi, né? Mas eu cheguei até a falar para vocês. Eu poderia até selecionar esse form aqui, ó, e definir essas opções. Então a largura aqui, se eu não me engano, foi 480, o 240, isso mesmo, 720. Então foi 720. Se eu colocar aqui vai ficar muito grande, ó, né? Então eu poderia colocar a proporção dele, que é 480 e aqui 800. Beleza, que é o tamanho, né, em pixels de uma 4 polegadas, né, em uma tela 4 polegadas, beleza? Então deixei aqui por enquanto só para a gente ter essa noção, ok? Embora tudo que está mostrando aqui não posso tomar como base do que vai ser a saída, né? Isso eu já vou falar já já. O tamanho dessa área do topo login, eu posso passar o mouse aqui em cima dela, ó, vamos verificar se ele vai mostrar lá, ó, 720, que é a largura mesmo do meu projeto, por 534. Né? 720 por 534. Não me importa a largura, só me importa a altura, beleza? Que é 534. Então vou selecionar ela aqui, deixa eu ver nesse painel qual que é a altura weight, que ele está aqui aproximado. Está 265. Se eu coloco aquilo tudo, ele fica bem, né, desproporcional. Então, para me colocar aquela altura toda, seria interessante que a minha largura aqui, ó, realmente tivesse 720. Né, mas essa largura tem que ser do formulário. Então, vamos lá, 720. Só para a gente poder tomar como base isso. E aqui a altura da imagem, a largura dela, foi de 534. Então, vamos lá, 500. Vamos selecionar o componente aqui do painel topo, ó, e dar uma 534 de altura para ele. Aqui, ó, 534, que seria a ocupação dela. Olha como a imagem agora já não apresenta mais distorcida, porque ela tomou aquela proporção, né, correta ali para a tela. Beleza? Tanto que se eu vier aqui também no meu Android 4, ó, que é 4 polegadas, olha como é que ele tá. Tá esquisita, né? Ó. Ficou gigante. Ué, mas por que ficou assim? Porque, na verdade, ele tentou colocar essa única imagem que eu tenho em 100%. Por eu não ter nenhum outro objeto. Então, ele pegou essa imagem aqui e tentou inserir ela na página, né, com um tamanho de 100%. Como se ela ocupasse toda a minha tela. Né, o que não é o caso aqui ainda para o nosso projeto. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar mais um outro objeto embaixo dela. Então, vou pegar aqui novamente o panel. Ó, vou arrastar ele. Qualquer lugar para o formulário. Vamos renomear primeiro para não gerar bagunça. Então, PNL, usuário, que eu sei que vai ser para colocar o nome do usuário. Beleza. Qual é o posicionamento dele? O posicionamento dele também é topo. E aí ele fica no topo, mas ele fica abaixo do que eu tenho aqui. Ficando abaixo desse outro que eu tenho, eu pego e faço o seguinte. Vamos aqui então utilizar para ele, vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos colocar a imagem primeiro nele, né? Que senão não vai dar para a gente testar nada. Então vem aqui em Image. Ao inserir a imagem dentro do painel usuário, você vai colocar aqui o modo dela. Nem precisa colocar o modo antes. Vamos primeiro puxar a imagem aqui, ó. Vamos aqui puxar essa imagem. Eu posso colocar primeiro aqui o align dele, client, para ele ficar totalmente cheio dentro desse objeto. Aí eu puxo a imagem. Beleza, a ordem que eu estou fazendo aqui, isso não importa. Vamos aqui pegar então o TXT, que é o EDT, né, na verdade, de usuário.
ok? Depois nós vamos inclusive inserir ele ali, ó, e ele está inserido aqui. Só que aí para ficar 100% mesmo, ele só ficou nesse tamanho porque eu já coloquei o formulário nessa largura, então facilita. Eu vou colocar em street, porque dependendo, lá, já deu uma desajustada. Por quê? Porque a altura não está coerente com o que eu tenho. Se eu venho aqui, ó, dentro do meu EDT usuário, passo o mouse em cima, a altura dele é 78. Provavelmente aqui está mais. Então eu vou selecionar o painel, não esqueçam disso, e o painel eu vou colocar ele com 72 aqui no weight, que é a altura dele, ela está 120. Aí por isso que ele deu, né, esse desajuste ali nele. Quando eu vim para cá, ó, eu já tenho dois componentes. Então ele começa a estreitar mais. Esses dois componentes, eles estão em 100% ainda, né, da visualização em tela. Não tem problema, assim que eu for encaixando os demais, eles vão ajustando aqui também.